Olá, sou a professora Tatiana Vidal, da disciplina Planejamento Estratégico. Sejam bem-vindos e na aula 1 vamos verificar qual o assunto. Acompanhem comigo. Ética na administração das empresas. Então, como você já deve imaginar, queridos alunos, vamos abordar mais uma vez na essência o que é ética, porque no fundo vocês todos já têm um pré-conceito, já sabem algo sobre a ética. Então, é sempre bom reafirmar, entender mais sobre a ética, e em especial a ética na administração das empresas. Então, existe ética particular, o código de ética da empresa, e como é que eu vou atuar nessa organização, na administração dentro da organização? Então, vamos poder entender, valorizar muito mais esse conceito da ética, conhecer e trazer novas visões para vocês. Muito bem? Vamos prosseguir? O que é ética? Então, na concepção de vocês, se houvesse oportunidade de discussão, todos vocês me responderiam o que vocês sabem sobre o que é ética. Todos devem ter uma noção que é muito provavelmente o senso comum, que é certo e o que é errado. A ética tem muito a ver com certo e errado, mas isso também condiz dentro de uma empresa, na postura profissional? Pois bem, também vamos estar abordando, trabalhando com isso na aula. Segundo Maximiano, 2004, ética é a disciplina ou campo do conhecimento que trata da definição do comportamento de pessoas e organizações. Muitas das vezes, esse senso comum que temos do conhecimento, a gente traz muito mais para o conceito pessoal, pessoa. Mas esquecemos que esse tipo de disciplina de conhecimento de campo também deve ser tratado no âmbito da organização. Como é que se trabalha com uma ética? Como é que se constrói uma ética? Como é que se trabalha também com as pessoas dentro da empresa sobre essa ética que a empresa vai exercer? Tudo isso é um passo a passo, etapas, que vem desde a construção da empresa, os códigos, as leis, tudo isso está em volta da ética. Compreenderam? E cada vez mais vocês vão poder aderir essa ética para vocês. Por quê? Porque quanto mais vocês respeitarem, porque ética também tem muito a ver com respeito, vocês também vão estar cada vez mais dentro da empresa, vão estar muito mais ligados com ela, sabendo onde você pode, quais são os seus deveres e direitos, porque ética também tem muito a ver com isso. E é bom conhecer, é bom dominar, ter segurança com a sua ética profissional. Mas vamos entender cada vez mais um pouquinho. Continuando. A ética lida com o que pode ser diferente do que é, da aprovação ou reprovação do comportamento observado em relação ao comportamento ideal. Porque numa empresa, já adentrando no âmbito organizacional, pensa-se muito na questão do comportamento. Qual seria o comportamento ideal que um profissional deve ter? E ainda além, porque se é um comportamento profissional que a empresa está selecionando, está definindo, então vai definir muito mais para aquele cargo, aquele profissional específico que tem uma área específica de atuação. Então, vão exigir uma postura diferente. E é nisso que vocês devem estar atentos. Eu tenho ética profissional, eu tenho um comportamento ideal que a empresa almeja. Então, isso tudo tem que ser bem delineado, bem acompanhado. Vocês devem pesquisar, sim. Primeiramente, ir a fundo. Qual é a empresa que eu pretendo trabalhar? Estou realizando alguma entrevista? Conheço já essa empresa porque, primeiro, se vocês vão tentar fazer algum tipo de seleção em alguma empresa, vocês têm que conhecer a empresa. Depois que conhece, vocês vão passar pelos processos seletivos, seja o que for. Então, neste momento, você pode estar tentando acompanhar, saber o código de conduta ou ética profissional que a empresa trabalha, porque se você tenta ter essa postura, ou o comportamento ideal que a empresa quer, muito provavelmente você vai ser contratado e mantido lá dentro. Que uma coisa é ser contratado, uma coisa é trabalhar, outra coisa é manter esse seu lado profissional, manter seu emprego, manter uma boa qualidade profissional. Então, a ética vai estar sim acompanhando esse seu desenvolvimento dentro da organização. O comportamento ideal é definido por meio de um código de conduta ou código de ética implícito ou explícito. Porque muitas das vezes a coisa não é tão bem clara, não é tão dita abertamente. Vamos pressupor.
É óbvio que se você chega num ambiente, uma coisa bem básica, uma postura ética, uma conduta adequada é o quê? Ser respeitoso, tratar bem clientes, tratar bem funcionários e colegas. Então, você chega num ambiente e já chega com cara fechada, ou maltratando, não dando nem bom dia, boa tarde, boa noite, então alguém te cumprimenta e você nem responde, isso já é tudo bem que é uma coisa bem básica, viu, pessoal? Mas é uma coisa muito antiética. Então, é um comportamento nada ideal, nada de conduta, postura adequada. E uma empresa vai estar avaliando esse tipo de comportamento. No momento que você vai a uma entrevista, não cumprimenta, não é respeitoso, não tenta se comunicar, já está muito atrás de pessoas que já têm esse comportamento ideal. Então, de preferência, esse código, essa conduta tem que ser tudo. O comportamento, a postura corporal, a forma de sentar, a forma de você estar atribuindo os objetos, os adereços que te acompanham ao seu trabalho também dizem muito a respeito de você. Se uma mulher, vamos exemplificar aqui, traz muito conteúdo na mão, uma bolsa, e se atrapalha, porque quando a gente traz muitos objetos nas mãos, acaba se atrapalhando para abrir uma porta, para cumprimentar. Isso tudo são, vamos dizer assim, empecilhos, podem se tornar uma forma de que a pessoa te avalie de forma inadequada, porque daqueles objetos que estão te atrapalhando. Então, tudo isso tem que ser estrategicamente planejado, tem que ser visto, revisto, bem analisado, para que você possa ter uma conduta mais ética possível, a mais desejável e ideal que uma organização queira. Muito bem? A palavra ética, do grego ethos, tem a mesma base etimológica da palavra moral, do latim mores. Exatamente. E só para deixar bem claro, ética e moral são duas coisas diferenciais, mas usadas no senso comum, no cotidiano, como sinônimos. Não é errado, porque aqui não vamos trabalhar com errado ou certo, né, nesses termos. Porém, existe diferença. A ética, até então, pensando nesse lado profissional, é a ética voltada para o profissional. Normas e leis, porque vai estar muito ligado com as normas e leis que são construídas com o objetivo da empresa. Pensando no âmbito da sociedade, moral, a pessoa já vem com a moral. Porque da educação, já cresceu, dependendo da educação que teve na escola, com os pais, tudo isso define uma moral daquele ser humano. Com o tempo, ele vai definir se vai querer seguir as éticas da sociedade, vamos dizer assim, as imposições postas para você conviver em sociedade. Então, essa diferença é primordial. Por exemplo, se eu sei que é errado jogar lixo no chão, então não vou fazer, mas eu tenho moral para isso. No fundo, eu quero jogar. Se no fundo eu quero jogar o papel, então eu não tenho moral, eu não tenho princípios, porque eu estou fazendo vamos dizer assim, não indo de acordo com o código de ética, da lei em sociedade para um bom convívio. Mas, se eu tenho uma conduta, acho certo, não vou jogar o papel, mesmo que não existisse essa lei, não existisse essa ética, isso é uma boa conduta, então tem uma moral boa. Então, isso tudo vocês têm que estar tentando diferenciar. Até que ponto vocês têm uma moral para vocês, para si, e até que ponto eu sigo essas éticas de acordo com para conviver em sociedade e profissionalmente. Os dois vocábulos significam hábitos e costumes, no sentido de normas de comportamento que se tornaram habituais. Então, tem muito a ver com hábitos e costumes. Por isso, aquele exemplo básico de bom dia, boa tarde, é um hábito. Você tem o hábito de levantar, dar bom dia ao seu pai, ou bênção à sua mãe, seu pai, ou ao seu avô, cumprimentar, respeitar os mais velhos. Isso faz parte de você, faz parte do seu dia a dia. Se no momento que você levanta já tem esse costume, você vai levar isso, consequentemente, para o ambiente de trabalho. E não pensem que não, mas o ambiente de trabalho quer isso, almeja isso. Um ambiente, porque quando você está numa organização, é um momento de uma sociedade, ali é um convívio social. Então, você tem que saber respeitar o espaço do outro, que já é pequeno, tem que saber respeitar o que cada as diferenças, né? Diferenças, seja que for, de gênero, social, de educação, porque tudo isso envolve o convívio. Então, quanto mais trazer hábitos positivos de fora para dentro da organização, melhor. E é por meio disso, dessa moral que você traz, pela ética que você conviveu e aprendeu nas escolas, nos estudos, no convívio ali. Então, isso tudo você também traz no âmbito organizacional. Primeiro, relaciona-se com o papel que ela desempenha na sociedade, no sentido de possibilitar um equilíbrio entre os anseios individual
individuais e os interesses da sociedade. Porque é muito importante vocês darem a devida relevância, tanto à ética quanto à moral. Por quê? Porque se vocês percebem que, olha, se eu tenho uma boa ética, eu tenho que seguir a conduta ou que a ética profissional ali da empresa exige. Então, eu estou no caminho certo, eu vou ter um equilíbrio, ok, vou poder permanecer profissionalmente, vou me desenvolver. Agora, isso faz parte do meu individual, por isso que entra com a moral. Então, tem que vir com isso. Muito bem, você não tem um costume lá dentro de sua casa, dar o bom dia, boa tarde, boa noite. Você sempre teve o costume dos pais somente nem se olharem ou serem frios, porque existe ambiente familiar que pode ser assim. Levanta, nem dá oi, então só come, tchau. Então, você pode trazer essa realidade, mas uma coisa individual, quando você chega no ambiente profissional ou fora também em alguma sociedade, aí, se lá é uma exigência, se você percebe que vamos dizer, uma exigência, se você percebe que é uma exigência, uma coisa que a empresa pede, que os colegas estão ali, todos conversando, todos estão contribuindo, você, consequentemente, vai se adaptar a essa realidade. Então, você vai ter que se transformar, vai ter que largar o individual para se tornar essa coisa ética, todo esse convívio social dentro da organização. Então, é importante estar essas modificações. Se você tinha um costume e teve que mudar, adapte-se para poder estar no seu ambiente de trabalho. E vai ser muito positivo, porque lá fora também, consequentemente, você também se adaptará. Assim, não existe uma moral individual. Ela é sempre social, pois envolve relações entre sujeitos. Sempre. Podemos pensar que essa coisa é individual. Quando pensamos essa com relação individual, é a questão dos nossos anseios, desejos, o que realmente achamos certo, o que realmente achamos errado. Então, esse conflito individual existe. Mas no momento que você opta, age, a questão da ação, isso vai se tornar a questão moral, vai ser sempre social. Porque no momento que você está agindo, por mais que você esteja seu conflito lá individual, você está transformando em um social. Então, você traz para o social esse seu conflito individual, tornando totalmente essas questões de ético, o que é certo e o que é errado, vai se tornar uma coisa bem consequência e que vai se tornar social, que as pessoas vão estar reagindo a essa sua ação. Então, por isso que temos que ter muito cuidado com a postura, com a conduta, esse comportamento ideal, porque no momento que você reage, que você age, você vai ter o retorno, vai ter o feedback. É daí que vem o convívio social e principalmente no ambiente de trabalho. Os valores morais expressam uma cultura, dessa forma, variam historicamente, pois cada sociedade edifica suas normas a partir das suas crenças, modelo social, formação econômica e social. Tudo vai ter esse parâmetro. Pensem, bom, eu quero abordar aqui a questão dos valores morais, tem tudo a ver com a cultura. Muitos de vocês já devem ter escutado falar da cultura organizacional. Tudo a ver. Até porque, quando uma empresa constrói seu código de ética, constrói valores e comportamentos ideais dos funcionários, eles se baseiam muito com os valores, com a cultura existente. Então, cada período, cada século, cada vez que foi se desenvolvendo as empresas, desde a Revolução Industrial, que foi surgindo com as tecnologias, então existiu parâmetros, existiu condutas, valores morais em cada período. No período atual, mais uma vez, é importante aqui destacar que temos que nos atualizar, temos que estar acompanhando o que é primordial hoje, o que as empresas pedem no geral. Eu tenho que me acostumar com isso, perceber e me adaptar. Então, é primordial que esses valores morais, mais a ética profissional, são construídos a partir da cultura. E essa cultura que existe também na cultura organizacional. Não pense que não. Uma organização precisa estar tendo informações. E as informações se baseiam na cultura, no dia a dia, o que as pessoas querem, desejam. A questão do consumo, dependendo do tipo de produto ou serviço que essa empresa vai oferecer ou ofereça, ela precisa se adequar a essa realidade. Então, no momento que ela vai à rua, faz pesquisa de mercado, percebe que esse produto tem que se modificar, ou a marca, o que for. Então, no momento que ele tem essa ida ao campo, ele vai perceber, vai ter a noção da cultura que existe ali, como é que ela está modificando. Vamos supor aqui que hoje em dia a atuação da mulher é muito mais forte no mercado, até em altos cargos, do que antigamente. Então, isso já aí é um pressuposto do que eu posso alterar no meu produto para me adequar a essa nova demanda,
essa nova realidade. Então, são cultura que vem se acostumando. Compare a cultura de hoje, pensando nesse aspecto aqui da mulher na presença no mercado de trabalho, com há 50 anos atrás. Então, havia um outro tipo de cultura, um outro tipo de exigência, valores morais comparados aos de hoje. Percebem? A ética dirigiu-se à cultura e foi entendida como morada do homem, como abrigo protetor do ser humano, ou seja, como uma condição de sobrevivência e de convivência social. Porque se nós não nos preocuparmos em seguir algum tipo de valor moral, alguma conduta ética adequada, principalmente, assim, não só no ambiente de trabalho, na sociedade por si só, tem esse risco. O risco é a questão da sobrevivência, porque se cada um faz o que quer, a questão é individual, acha que o que é certo e faz. Imagine se cada um fizesse isso, não tivesse lei, regras, algo definindo o que seria melhor ou pior. Muito provavelmente a sociedade estaria um caos, ou cada um seguindo seus lados, não teria essa harmonia, equilíbrio que todo mundo tenta alcançar, que é a convivência em sociedade. Então, imaginem, deem o valor dessa questão da ética, valores morais por si só, não só no ambiente do trabalho, como na sociedade. Isso é uma consequência. Se você tem a moral, já tem um costume, hábito, desde casa, pequeno, de ter uma postura adequada, respeitar o próximo, essas coisas, e traz para a empresa, é muito mais fácil sua adaptação profissional. Códigos de ética, que segundo Maximiano, 2004, são conjuntos particulares de normas e condutas. Não esquecendo, porque eu falei já no princípio da aula que tem muito a ver com leis. Então, são normas, sim, de conduta. Como você deve se comportar, como você deve estar se postando. Eu, até então, estou aqui numa postura mais tranquila, tentando trazer vocês, para que vocês se sintam à vontade na aula. Mas se eu fosse uma professora, vamos supor aqui, que chegasse apresentando bom dia, boa tarde, boa noite, ou então só, olá, sejam bem. Se eu fosse mais duro, uma postura de mão fechada, vamos lembrar que na época do Hitler, não pensem que não, mas as posturas todas comportamentais, isso eu falo na questão gestual, são indícios que influenciam o pensamento da pessoa. Você pode achar que você é uma professora mais dura. Naquele período, Hitler tinha a intenção de mostrar poder, que tinha um controle da situação e dessa forma manipular as pessoas. Então, não pensem que não. Se a postura comportamental já traz isso, imagine como você tem os seus adereços, instrumentos, o seu poder de persuadir, de conversar. Então, isso tudo influencia, sim. Saber as normas, se dedicar a essas normas de conduta, para que possa se dar bem em convívio com os funcionários, com os colegas, é a melhor coisa que possa fazer. Então, se não tem uma das condutas, que fazem parte das normas de uma empresa é qual? Evitar namoros na empresa. Sim, é uma norma, muitas das vezes, de conduta. Por quê? Isso é uma coisa bem óbvia, acontece de existir, mas se for ter algum relacionamento amoroso, é fora da empresa. Okay? Por que não, tem essa norma de conduta? Simples fato, porque se ocorre qualquer problema nesse relacionamento amoroso, alguma inimizade, algum desentendimento, vai refletir aonde? No trabalho. É muito raro o ser humano conseguir, porque o ser humano é emoção, é sentimento. Então, é muito raro o funcionário conseguir distinguir e só ficar ali no trabalho e acabou fazer o seu trabalho. Não é assim. Geralmente não é dessa forma. Então, por isso existem tantas normas de conduta do que deve e o que não deve ser feito, já na sociedade, quanto mais no ambiente de trabalho. A ideia, quando se cria essas normas, é fazer com que todos andem em equilíbrio, andem no mesmo passo, na mesma trilha. Não tem aquela história de que as formigas têm um padrão, que vão seguir na mesma linha, todos ali vão deixando rastro. A ideia é essa, a empresa constrói normas para que você possa estar seguindo a mesma linha, todos os mesmos objetivos, os mesmos focos, para que não se percam e consigam alcançar esses objetivos que as empresas querem, no caso desejam e jogam para os funcionários. Então, é cada um nesses termos. Além disso, não pensem que não. Existem, claro, normas e condutas para esses chefes, gerentes também, porque eles devem seguir, respeitar o funcionário, pagar todos os direitos e deveres, salários, essas coisas. Então, isso faz parte dessa convívio. Por isso que tem que haver código de ética, para que ambos possam responder por meio de leis, direitos de convivência de chefes ou não, e funcionários com esses chefes e vice-versa. A ideia é essa. Há o código de ética dos médicos, da propaganda, dos militares,
dos políticos, dos jornalistas, de um grupo social, de uma corrente filosófica ou doutrinária, como o capitalismo, ou até mesmo de uma pessoa. Então, cada um tem o seu código de ética. Pois bem, eu tenho o meu código de ética que não, eu acho inadequado você chegar no ambiente e falar alto. Pronto. Não é uma postura que eu acho correta. Mas tem gente que não teve esse hábito, não viu esse costume, que já cresceu, já viu as pessoas falando alto, se comunicando, porque é só assim chama a atenção daquela pessoa, então já chega conversando e não acha aquilo errado. E não é questão de errado, tem que deixar uma coisa bem clara. Isso é muito o individual, o meu código de ética. É talvez inadequado para aquele local, mas em outras circunstâncias é sim certo ela falar alto para chamar a atenção. Vamos dizer aqui, lembrando aqui que falou as questões de código de ética dos políticos. Muitos de vocês devem estar recriminando aí que o código de ética de um político deveria ser uma coisa que muitas das vezes a gente vê de outra forma. Então, uma coisa é o que a gente acha certo, mas e na hora de agir, de atuar, dependendo do